O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezava a dos outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez renovo a minha gratidão a vocês que estão aqui nesta capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, no Retiro da Piedade, anexo ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E a minha gratidão ainda mais renovada a você, membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a evangelizar e fazer com que o Evangelho não pare de chegar a tantos corações, mesmo com pedras no caminho. Estamos aí nesta empreitada já há uma semana e graças a Deus, Deus tem nos dado a sua força e a sua graça para fazer o que precisa ser feito. Então rezo também na intenção de todos os operários, engenheiros, técnicos, que estão labutando arduamente, de 7 da manhã até as 9 da noite, na extração desta rocha que dá acesso ao ponto mais alto do santuário. Neste 30º domingo do tempo comum, nós continuamos ouvindo Jesus nos ensinar a rezar. A oração é uma urgência, meus irmãos e irmãs, porque nós católicos, me desculpe tamanha franqueza, alguém tem que falar a verdade, né? Nós católicos somos preguiçosos para rezar. E quando rezamos, rezamos mal. Achamos que a oração é quase que uma fórmula mágica. Se a gente não repetir aquelas palavras certinhas, o coelho não sai da cartola. Ou então, fazemos da oração aquilo que é uma ladainha de murmuração. Apenas uma queixa daquilo que nos angustia. E nos esquecemos, seja por ignorância, seja por má vontade, daquilo que aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, na nossa catequese. Que a oração cristã, ela pode ser categorizada em apenas 2 tipos. Uma oração precatória, ou uma oração de latria, ou laudativa. O que é isso, padre? Você está me xingando em grego? Quase isso. A origem vem do grego mesmo. A oração precatória é aquela que pede. É aquela que se dirige a Deus para apresentar suas preces, suas necessidades. Uma oração laudativa ou látrica é uma oração de agradecimento, de louvor, onde nós adoramos a Deus com as nossas palavras. Fora disso não é oração. Fora disso pode ser murmuração, reclamação, Deus sabe lá o que seja. E é justamente isso que hoje Jesus nos ensina no Evangelho que fora proclamado. Dando-nos um exemplo muito sensível, muito concreto. 2 homens que vão ao templo para rezar. Um fariseu, conhecedor das Sagradas Escrituras, e um pecador público, um cobrador de impostos, conhecido como publicano. Aqui me recordo do famoso Santo Agostinho, ao comentar este Evangelho, comentando esta parábola que diz: o fariseu não rezou.
Qual é a oração do fariseu? O fariseu simplesmente fez um autoelogio, né? Encheu-se de orgulho, ensoberbeceu o seu coração e não engrandeceu a Deus por aquilo que Deus é, nem dirigiu a Deus um pedido. Aí Santo Agostinho diz: ache-me qual foi o pedido do fariseu. Ache-me qual louvor ele prestou a Deus. Isto aqui parece um tratado de virtudes, né? Um homem bom. Está precisando de gente assim, né, Gorete? Olha, eu deixava você casar com um cara desse, ó. Não era ladrão, não roubava, não era adúltero, não era desonesto. Jejua 2 vezes por semana, paga o dízimo bonitinho. Olha para você ver. É o marido perfeito, Gorete. Com esse eu deixo você casar, só que não. Brincadeiras à parte, este autoelogio do cobrador, ou melhor, do fariseu, mostra o quão desintonizado seu coração estava da verdade. E aí nós nos recordamos, meus irmãos e irmãs, que a única oração que o Senhor não atende é a oração que não é sincera. A nossa oração precisa andar alinhada com a verdade do nosso coração. Talvez seja por isso que nós temos tanta dificuldade para rezar. Porque há muitas coisas na nossa vida que nós fazemos questão de colocar debaixo do tapete, não olhar e sequer lembrar que elas existem. Há verdades doídas na nossa história. Há verdades do nosso caráter que a gente faz questão de nós mesmos colocarmos uma máscara e esquecer. Mas só seremos salvos pela verdade. É a verdade que nos liberta. Aqui, meus irmãos e irmãs, nas entrelinhas, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra: Deus escuta todas as orações. Vez ou outra eu escuto como padre algumas pessoas dizerem assim: padre, eu acho que Deus não está ouvindo as minhas preces. E me desculpe dizer com tamanha franqueza, mentira. Toda oração é ouvida por Deus. Tanto a do fariseu, quanto a do publicano. Porém, Deus não atende todas as orações. Por quê? Porque nem tudo que Deus pode nos dar vai contribuir para a nossa salvação. Aqui este mistério de saber conformar a nossa vontade à vontade de Deus é uma grande sabedoria. Vou dar um exemplo muito prático. Há pessoas que pedem para ficar ricas, milionárias, e não são atendidas, né? E por que Deus não concede? Porque pode ser que se esta pessoa ganhar tamanha quantidade de dinheiro, ela venha perder a vida eterna. Porque a ganância tomará conta do seu coração, inflamará o seu orgulho e assim apartará-se de Deus. Mas uma oração que Deus sempre atende é a oração do humilde. O que é o humilde senão aquele que é consciente de si? A grande doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, já havia dito numa de suas cartas que a humildade está na verdade. O humilde é verdadeiro. O humilde é aquele que não vive de falsa modéstia. A gente confunde humildade com falsa modéstia, né? De achar, tadinho de mim. Não, eu não sei cantar. Tem gente que canta melhor. Eu não sei tocar. Tem gente que toca melhor. Obrigado, mas não sou isso tudo. Isso é um orgulho velado, né? No fundo, a gente alimenta a nossa vaidade cada vez que vamos fingindo sermos aquilo que não somos. A humildade está na verdade. Assumir que fazemos bem feito as coisas que nós fazemos, mas assumir também que não somos perfeitos em tudo. Quando nós somos verdadeiros, a nossa oração perfura o céu, como o autor do Eclesiástico nos diz na primeira leitura. E a oração do humilde nunca fica esquecida. Deus a atende. É bonita a imagem que ele diz: Deus não descansará até que faça justiça e execute seu julgamento. Aí está uma palavra que eu não posso deixar de mencionar: julgamento. Porque pelo menos 2 vezes nós ouvimos na liturgia de hoje que Deus é um justo juiz. A primeira,
quando nós proclamamos a primeira leitura, começa justamente assim. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. E a segunda, no centro da leitura da carta de São Paulo ao Timóteo, quando no versículo 8, São Paulo diz assim: agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A justiça de Deus não é uma justiça pautada nas aparências. Deus não julga conforme vê. Deus julga conforme a verdade. E a verdade não lhe é oculta. Ele perscruta o íntimo de nós e conhece as profundezas do nosso ser. É por isso que esse juiz não se corrompe e nem se deixa corromper, nem se deixa barganhar. A oração do cristão não é para convencer Deus daquilo que nós queremos, mas é para convencermos daquilo que Deus quer. Quantos de nós, meus irmãos e irmãs, achamos que vamos comprar este juiz com as virtudes da nossa vida e vamos nos comportando como fariseu, né? Achamos porque somos bons, porque somos religiosos, estamos sei lá quantos anos a serviço de Deus, que nós temos o direito de reivindicar graças, milagres. Ou então queremos barganhar Deus com sacrifícios tantos, como sei lá, por exemplo, tem gente que faz isso, né? Se eu alcançar tal graça, eu vou do centro de Belo Horizonte até lá na Serra da Piedade de joelhos. Isso não move o coração de Deus. O máximo que pode mover é sua rótula. E aí vai dar um bom dinheiro para um cirurgião depois para reconstruir o seu joelho. Porque Deus não se barganha. Não é sacrifício que vai mover o coração de Deus, mas é a sinceridade da nossa vida. Quanto mais sincero formos, mais o coração do Senhor se compadecerá do nosso coração. Porque Deus, se tem um ponto fraco, é quando nós somos capazes de sermos honestos com a gente mesmo e por isso com Ele. Aqui, este justo juiz que é o Senhor, estabelece uma sentença. O publicano voltou para casa justificado, o fariseu não. E por quê? Um homem tão bom, quase marido da Gorete, e voltou para casa sem receber a sua justiça. Porque o fariseu não precisava de Deus. Este fariseu da parábola já tinha tudo, ai. Já era um homem virtuoso, já era um homem crescido na fé, não precisa dos favores de Deus. E mais, não só não precisa de Deus, como se coloca no lugar de Deus. Quando olha para o publicano e diz assim: não sou como esse aí. Ainda bem que eu não sou um cobrador de impostos. Ele não precisa do Senhor. Por isso não é justificado. Agora o cobrador de impostos, ele reconhece a sua verdade. Ele é pecador, sim. É um publicano, isto é, um pecador público, porque era notório que os cobradores de impostos faziam. Tal como alguns na nossa época de hoje, né? Se vai cobrar um imposto, diferente de hoje que já desconta na folha, todo cidadão tinha que ir lá na mesinha do cobrador de impostos devolver a parte do seu imposto para ele. E se o imposto era 50, ele cobrava 100. Passava 100 para o Império Romano e ficava com 50. O cobrador de imposto vivia da fraude, vivia da oportunidade. E por isso sabia este rapazinho quão indigno ele era de sequer invocar o nome de Deus. E justamente por isso, porque ele foi sincero e reconheceu quem ele era, que Jesus diz: ele recebeu a justificação. A justiça, meus irmãos e irmãs, é esta liberdade. Não para fazermos o que queremos, mas para sermos santos. E a justificação não é fruto do esforço humano, como nos recorda o apóstolo Paulo. Não é obra da carne para que ninguém se glorie. A justificação nos vem da cruz. Fomos salvos única e exclusivamente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que o Senhor nos concede de receber esta justiça só é dada àqueles que têm espaço para receber o Senhor nosso Deus.
Hoje nós somos chamados, portanto, a de fato romper com o fermento da hipocrisia e a colocar nossa confiança em Deus. Esta parábola é destinada para quem confia em si próprio, para quem está cheio de si, é arrogante demais, é grande demais. E triste perceber que dos nossos muros para dentro, dentro dos nossos templos, dentro da igreja católica, tem fariseu demais. Tem gente que é bom demais e por isso não precisa de Deus, não precisa da salvação. Porque a sua inteligência, os seus diplomas, o seu tempo de serviço, a sua experiência já é o bastante para salvar a sua alma. E se acham no direito de se portarem como alfândegas do sagrado, né? Esse pode aproximar do altar, aquele não. Esta aqui, como é minha amiga, pode fazer leitura, aquela lá não. Imagina se o padre soubesse com quem ele estivesse falando, nunca chamaria para ser ministro da Eucaristia. Conhecemos gente assim. E tomara que não seja você, que estamos tão cheios de nós que somos cegos, não conseguimos perceber o tamanho da nossa pobreza. Agora o pobre, seja o pobre material, porque de fato nos coloca numa condição de vulnerabilidade, mas principalmente aqueles que Jesus chamam de feliz, bem-aventurado, os pobres em espírito, sabem que não tem nada para dar a Deus. Sabem que por mais que se esforcem, tudo aquilo que faz é uma palha diante da grandeza e do amor deste Deus. O pobre clama a Deus e Deus escuta. O pobre é justificado, recebe a salvação, porque ele sabe que tudo o que ele tem vem de Deus e tudo o que ele precisa é Deus quem pode conceder. Quem se faz pobre em espírito aprende a confiar no Senhor. E aí está o segredo para a nossa salvação. Não seremos salvos porque somos bons, e aqui termino dizendo isso. Se você quiser aprofundar, fica a sugestão. O tratado Cur Deus Homo, Porque Deus se fez homem, de Santo Anselmo, do século XII. Lá Santo Anselmo diz uma coisa que, quando eu li, eu achei muito interessante. Tem gente que se orgulha demais pelo bem que faz. E Santo Anselmo nos recorda, fazer o bem não é vantagem nenhuma para nós, porque esta é a nossa obrigação. Deus nos criou bons para sermos bons. Se nós somos, meus irmãos e irmãs, honestos, puros, castos, virtuosos, não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Por isso não temos nem por que nos orgulhar. Porque ninguém se orgulha do dever que é seu, né? Ninguém se orgulha, vamos dizer assim, de uma tarefa que tem que fazer. É seu dever. E se é nosso dever, devemos fazê-lo bem feito. O que nós então podemos dar além? O que é que nós podemos ofertar a Deus? Aquilo que é nosso. A nossa miséria, o nosso coração. E não um coração perfeito, porque são pouquíssimos os que neste mundo chegaram à perfeição do coração, mas o coração real que está aqui dentro. Às vezes um coração estraçalhado, e é estes cacos que Deus quer. E às vezes queremos ofertar aquilo que não temos, um coração íntegro, inteirinho, intacto, enquanto está dilacerado, dividido, apaixonado. Sejamos como o cobrador de impostos. Conheçamos a nossa verdade e ofertemos a ela ao Senhor. Só assim experimentaremos a alegria da libertação. Uma libertação que não é fruto de uma revolução social, tal como a teologia da libertação apregoou. Não. A libertação que nos faz experimentar a leveza de ser verdadeiramente filho, que recebe por herança o reino de seu Pai. A libertação de poder chegar ao céu sem nada nos prender nesta terra, sem nada nos prender às nossas paixões, sem termos grilhões que nos acorrentam ao pecado. Isso é fruto de uma oração.
Que o Senhor nos ensine a rezar. E mais, que o Senhor nos ensine, na sua justa medida, a encontrarmos com a nossa verdade. Porque só ofertando a Ele a verdade do nosso coração, nós poderemos ser salvos. Porque quem se humilha, será elevado. Mas quem se eleva, quem está cheio de si demais, não tem espaço para Deus. Por isso, é rebaixado e experimenta uma grande infelicidade de, sendo tão bom, tão justo, tão honesto, tão rico, viver o infortúnio que é viver a grande pobreza de uma vida sem Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,